Fala meu amigo, aqui é o Guilherme Brito, seja bem-vindo a mais um vídeo aqui no canal da DBLCM e dessa vez eu vim para responder uma dúvida de um aluno, tá, que fez uma pergunta perguntando sobre índice bitmap, tá? A grande pergunta foi exatamente a seguinte: índice bitmap para OLTP não é recomendado por fazer lock? Isso está certo? Então a gente vai estar aprofundando um pouquinho sobre o que é esse índice bitmap e realmente quais são as vantagens, quais são os casos que são mais aplicados, beleza? Então vamos lá. Então vamos lá, pessoal. Antes da gente entrar realmente nesse assunto, se o índice bitmap ele é recomendado para OLTP ou não, se ele faz lock, eu quero realmente falar alguns conceitos importantes para a gente poder ter uma clareza melhor sobre esse assunto, tá? A primeira coisa que eu queria falar é que nós temos vários tipos de índices dentro do Oracle Database, tá? Nós temos os índices mais padrões aqui, né? O standard, que seria o B-tree, tá? Onde nós temos aí os índices padrão, então tem alguns tipos aí, índice reverso, índice por organized tables, descended index, o B-tree cluster, tá? Então são os índices padrão que nós temos, tá? Outros índices que nós temos que não utilizam essa estrutura B-tree, tá? Que são os bitmaps, os bitmap joins, os functions e os applications domain index, tá? Então nós temos basicamente essas duas categorias aqui de acordo com a documentação oficial da Oracle, tá? Então é importante que vocês entendam basicamente alguns tipos de índices existentes no Oracle Database. Quando a gente está falando desse tipo de índices bitmap, o que é importante a gente falar? A primeira coisa, tá? Sobre licenciamento, tá? Que é muito importante a gente sempre ressaltar sobre isso, tá? E aqui nós temos aqui, ó, bitmapped index, tá? Join index e bitmap plain conversion, tá? E aqui nós temos na tabelinha, ó, quais as versões suportadas. Então, esse índice, ele, na verdade, ele é suportado na versão Enterprise Edition. Então, se você está utilizando a versão Standard, você não tem a possibilidade de utilizar esse índice, tá? Então, é importante sempre validar essa parte de licenciamento para você saber realmente se você está utilizando uma coisa que poderia estar utilizando ou não, beleza? E aí, pessoal, para a gente continuar aqui o nosso assunto sobre índice bitmap, né? O que é importante a gente falar, né? Sempre fazendo referência à documentação oficial, à Bíblia do Oracle Database, para que você consiga entender e ter uma clareza, tá? Quando você tem um índice bitmap, o seu banco de dados ele armazena um bitmap para cada chave de índice, tá? Então, normalmente, quando você está falando de um índice tradicional, um B-tree, né? Você tem uma entrada de índice que aponta para uma única linha. Tá? Então você tem essa referência, a entrada do índice aponta para uma linha. E o índice bitmap, o que acontece? Cada chave do índice armazena ponteiros para várias linhas. Então nós temos uma diferença aí nessa parte de estrutura desse índice, tá? E aí normalmente os índices bitmap, né? Eles são projetados aí para ambientes de data warehouse, no qual as consultas fazem referência a muitas colunas de uma maneira ad hoc, tá? Então essas são as características que nós temos e as situações podem exigir um índice bitmap que inclui, né? As colunas indexadas possuem uma baixa cardinalidade. O que seria essa baixa cardinalidade? O número de valores distintos daquela coluna é pequeno, tá? Em relação ao número de linhas da tabela, tá? Então essa é uma característica que normalmente no ambiente OLTP pode estar bem diferente, né? De você ter lá uma coluna com diversos valores distintos. Aqui realmente você tem que ter uma baixa cardinalidade para poder utilizar, tá? E a tabela indexada também, ela é somente leitura e não está sujeita a modificações significativas por instruções DML. Se você está falando do ambiente OLTP, normalmente você tem aí instruções DML modificando o seu banco de dados, tá? E para utilizar esse índice bitmap, normalmente a tabela indexada, ela tem que ter essa característica de não estar sujeita a tantas modificações significativas, tá? Ou normalmente ter uma tabela somente leitura. Então essas são algumas características. E aqui a documentação, ela mostra até um exemplo para Data Warehouse, ó, você tem um exemplo dessa tabela que você tem essa coluna, tá? Onde você tem somente dois valores possíveis, o M, o masculino e o feminino, por exemplo. Isso quer dizer uma baixa cardinalidade, você ter uma tabela com colunas que você realmente só tem dois tipos de valores, você não tem múltiplos valores lá dentro, tá? Então, essa, por exemplo, é um exemplo que pode ser candidato ao índice bitmap, tá? Lembrando, pessoal, sempre boas práticas a nível de banco de dados,
cara, testa antes, testa no ambiente de desenvolvimento, testa no ambiente de homologação, antes de você subir uma atualização para um ambiente produtivo, tá? Então essa é uma característica, um exemplo bem claro aqui, que inclusive a documentação mostra que você realmente consegue ter dois valores aqui, basicamente uma baixa cardinalidade para essa tabela. E aí, pessoal, nós entramos aqui na nossa última observação que nós temos aqui da documentação, tá? Se a coluna indexada, né, em uma linha for atualizada, o banco de dados vai dar um lock, ele vai dar um bloqueio na entrada da chave do índice, por exemplo, M ou F, tá? E não o bit individual mapeado para a linha atualizada, tá? Então, como uma chave ele aponta para muitas linhas, o DML que está sendo executado, né, a atualização de dados indexados, normalmente ele bloqueia todas essas linhas, tá? Então, por esse motivo, os índices de bitmap não são apropriados para muitos aplicativos OLTP. Pode ter uma exceção, tá? A gente sempre fala para a gente sempre ter o hábito de testar, tá? Mas em geral a gente consegue verificar que as características de um bitmap index, tá? Ele basicamente está muito direcionado para esse ambiente Data Warehouse e que realmente não é recomendado em aplicações OLTP que você tenha a criação de index bitmap. Então essa é uma verdade, foi uma pergunta feita por um aluno da DBLCM perguntando se realmente faz lock, se faz certo, se isso realmente está certo, e realmente a verdade não é recomendado que você crie índice bitmap em ambiente OLTP, tá? Lembrando que tudo é teste, sempre tente testar e direcionar essas questões de índice bitmap quando a gente está falando de ambientes Data Warehouse. E se você gostou deste vídeo, se você chegou até aqui, dá um like nesse vídeo, se inscreva aqui no nosso canal, habilite as notificações, que todos os dias está rolando vídeos novos aqui a respeito de dúvidas, a respeito de temas para te ajudar a dominar o banco de dados número 1 do mundo, beleza? Então é isso, um grande abraço e até o próximo vídeo.